Meu amigo, o sistema do consignado, do E-Social, do CLT, que o governo Lula instituiu, tá bombando, tá fazendo um baita sucesso, meu amigo. 1,5 milhão de CLTs, de pessoas com carteira assinada, pediram consignados em apenas um dia de funcionamento do sistema. Na verdade, 15 milhões fizeram algum tipo de projeção, algum tipo de teste ali no sistema, fizeram ali para saber quanto que poderiam conseguir arrecadar, empréstimo e tudo mais. Enfim, o pessoal caiu matando nisso aí. Tudo bem, nem todo mundo, obviamente nem todo mundo aí conseguiu o empréstimo de fato. Foram aqui menos de 1.500 contratos celebrados no fim das contas, o que é um percentual de finalização muito baixo frente ao geral, mas, caramba, pro primeiro dia, meu amigo, o negócio nem tá bem regulamentado ainda, ninguém sabe direito como que vai funcionar. A previsão é de que esteja 100% lá por volta de abril para o começo de maio. Isso demonstra que o pessoal vai querer cair de cabeça nessa história. O brasileiro, meu amigo, não pode ver um empréstimo para tomar que já quer se endividar logo de cara. O brasileiro tem essa vocação de fato. Só que aí você tem uma série de problemas envolvidos, perdão. O principal deles é a questão inflacionária. Isso é mais dinheiro na mão de pessoas que não vão investir numa bolsa de valores, não vão colocar isso aí numa Selic, porque não faz sentido. O percentual de juros é alto ainda. As pessoas vão torrar essa grana, vão gastar esse dinheiro como o próprio Lula sugeriu que elas fizessem. Então, mais dinheiro circulando na economia no momento em que o Banco Central faz das tripas coração dele e dos brasileiros de forma geral com uma Selic elevada para conter a alta de preços. E tem um outro probleminha também que um cara percebeu aqui, que eu nem tinha me atentado para isso ainda. Vou fazer questão de mostrar a opinião dele, porque o cara tá coberto de razão. E é um problema que talvez até quem previu isso aqui, quem projetou essa ideia, não previu que iria acontecer. Vamos conversar então sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, esse negócio do consignado aí, certamente você já observou de alguma forma, já viu notícia, talvez você até tenha feito a simulação aí se você é CLT. Eu mesmo não fiz, nem procurei saber como é que é, porque para falar a verdade, eu nunca fiz nenhum empréstimo na minha vida, não gosto desse tipo de coisa. Então eu até fiquei surpreso com o percentual de juros que vai ser aplicado nesse consignado. Eu achei que ia ser um negócio aí beirando o Selic, ou talvez um Minha Casa Minha Vida, um negócio subsidiado de fato, mas não. A taxa ao mês atual, típica de um consignado, é de 5% ao mês. Caramba, 5% ao mês, meu amigo. É muita coisa. Isso dá quantos por cento no ano? 70%? Caramba, é muita coisa de fato para um empréstimo consignado, um negócio que já vai descontado direto ali, né? Mas enfim, a ideia é que haja uma queda de 40% nesse percentual. Então 40% de 5% são 2%. O consignado aí CLT seria 3% ao mês. O que é muita coisa também, vai dar mais de 40% ao ano, provavelmente. Para que serve você pegar um empréstimo com essa taxa de juros? Não faz sentido para mim. Como que isso aqui é melhor que o saque aniversário? Porque a ideia era substituir o saque aniversário. Ah não, é porque o pessoal faz consignado do saque aniversário e paga mais caro. Beleza, e quem não faz consignado? Quem espera o aniversário e pega o dinheiro ali sem qualquer tipo de incidência de juros? É muito melhor, muito mais interessante, né? Então o negócio é caro pra caramba no final das contas. E como o Lula sugeriu, né? O Lula deu a ideia no lançamento desse programa na sexta-feira mesmo, que é o dia que o pessoal saiu fazendo o teste e tudo mais. Ele disse o seguinte: é um crédito a juros baixos. Juros baixos, meu amigo. Parece juros baixos para você, né? Mas enfim, é um crédito para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar a televisão, ou fazer o que você quiser, ou até pagar uma dívida que você tem que tem juros mais altos. Então veja que ele, ok, isso aqui é até válido, né? Você pega uma dívida com juros baixos para pagar uma dívida com juros altos, ok, isso é válido. Mas na prática, o que o Lula quer é o pessoal consumindo, gastando dinheiro, né? Fazer reforma, comprar eletrodomésticos, coisas desse tipo, que muito provavelmente é o que as pessoas vão
fazer, vão se endividar para gastar dinheiro. Não é isso que o brasileiro faz, não é por isso que o brasileiro tem um índice de inadimplência gigantesco e que não importa quantos programas desenrola o governo faça, daqui a pouco tá todo mundo endividado de novo? Pois é, é exatamente isso, né? E aqui alguns especialistas falam que, nossa, é muito bom esse programa aqui, porque reduz a taxa de juros e etc, né? É um acerto aí, porque geralmente os empréstimos cobram muito caro a taxa de juros porque não tem nenhum tipo de... não tem uma garantia muito boa e coisas do tipo aí. Então, essas medidas aqui tem o FGTS como garantia, uma coisa mais segura e tudo mais. Ainda assim vai cair para 3% ao mês a taxa de juros. Enfim, né? Só que um cara aqui falou um negócio muito interessante, que é esse Rubens Neto aqui, dos riscos que esse crédito traz. A gente vai falar aqui sobre isso porque realmente é muito interessante. Então o que ele pontuou é o seguinte, como é que funciona primeiro, né, esse modelo aqui? O cara entra na carteira de trabalho digital dele e faz ali, né, uma simulação, depois aceita uma proposta de crédito de algum banco credenciado ali e tudo mais, né? Então os bancos vão oferecer as suas ofertas, as suas condições, o trabalhador vai fazer essa solicitação aí e é engraçado, né? Quem vai ter que fazer o repasse disso, obviamente, é o empregador. É um negócio que vai custar ainda mais para as empresas. A empresa se torna responsável por repassar o valor para a Caixa Econômica. Deve ser dentro ali da guia do FGTS mesmo, tá? Mas ainda assim é uma burocracia extra. Então vai ter o desconto ali do salário do funcionário. O funcionário vai receber menos salário, portanto, um desconto que pode chegar a 35% do salário bruto, que em alguns casos é muita coisa, e aí o empregador vai repassar isso para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai fazer o repasse para o banco que for devido desse valor, e o FGTS serve como garantia para isso aí, né? Em caso de demissão, o trabalhador pode acessar os recursos do FGTS para quitar a sua dívida bancária. Se não for suficiente, aqui que entra o pulo do gato. Se não for suficiente para pagar essa dívida bancária, então o trabalhador, a dívida dele vai ser suspensa e ele volta a pagar só quando assinar a carteira novamente. E aí é que o senhor, como é que é o nome? Rubens Neto, né, da empresa Crédito Popular, ele falou o seguinte, né, teve um insight que é o seguinte, que se os trabalhadores perceberem isso muito rapidamente e vão perceber, eles vão cair na informalidade. Por quê? Porque o cara vai contratar o empréstimo, isso vai começar a ser descontado do salário dele, e aí ele vai fazer um acordo com a empresa, vai ser demitido ou vai pedir demissão para não ter esse desconto mais em folha. E vai trabalhar na informalidade sem carteira assinada, porque aí o pagamento vai ficar suspenso. Então, meu amigo, o cara vai ficar com essa dívida pendurada, como acontece inúmeras vezes, vai pegar o dinheiro emprestado ali de uma vez, vai receber, vai dar baixa na carteira logo depois, vai trabalhar sem carteira assinada com essa dívida pendurada. Aí, sem retornar o dinheiro para os bancos, não sei se eles vão arcar com esse prejuízo, se o governo vai liberar o FGTS integralmente, mas talvez nem tenha esse valor lá para cobrir a dívida. Então, o dinheiro não vai retornar para o banco, mas vai circular pela economia. E aí você sabe o que acontece, né? Inflação vai disparar ainda mais. Já temos os preços subindo porque está todo mundo com uma renda elevada. Houve um crescimento de 9% da renda no Brasil no ano passado, sendo que o aumento da produtividade foi de 0,5% do trabalho humano aqui no Brasil, ou seja, não aumentou em nada a produtividade no Brasil, mas os salários subiram 9% nesse período em média, o que significa mais dinheiro, gerando mais custos para as empresas, fazendo com que elas subam o preço dos produtos só pelo custo extra com a mão de obra, e depois o lojista aumenta o preço também, e toda a cadeia produtiva, é claro, por causa do aumento de demanda que não tem uma produtividade em contrapartida. Para oferecer mais produtos no mercado, o que acontece? O preço de absolutamente tudo dispara nesse cenário. Então, meu amigo, isso aqui é só o começo, é a ponta do iceberg. No primeiro dia, 1,5 milhão de trabalhadores acessaram esse programa, 15 milhões de simulações, na verdade, 1,5 milhão de pedidos de consignado, já 1.500 pedidos formalizados. A tendência é que isso aumente bastante nos próximos dias, piorando absolutamente todos os problemas que nós temos no Brasil hoje. A inadimplência
a informalidade e, é claro, a inflação. O governo Lula fazendo de tudo para, o mais rápido possível, falir o Brasil. Olha aí, meu amigo, a situação dos Correios se torna cada vez pior. Eu tenho falado já há algum tempo no canal dos problemas de gestão que a estatal tem enfrentado, até mesmo o risco de insolvência, que é uma palavra que tem sido utilizada, inclusive, pela gestão internamente, é claro, dos Correios, para mostrar realmente o problema financeiro, econômico que a estatal enfrenta atualmente. Resultado, é claro, de uma gestão muito ruim, como os números atestam. E a mais recente crise é essa que as transportadoras que prestam serviço para os Correios ameaçam parar na segunda-feira. Estou gravando este vídeo no sábado, deve ir ao ar ao domingo. Tudo indica que 31 empresas que prestam serviço para os Correios vão paralisar as suas atividades se não receberem a grana que elas estão precisando receber dos Correios e tem sido postergado por algum tempo. Uma reivindicação muito certa dessas empresas, obviamente muito justa, mas que vai impactar, caso isso seja levado adiante, vai impactar na questão das entregas dos Correios. Não sei em que nível, em que padrão, mas eles afirmam que isso abrange o Brasil todo. Vamos conversar sobre esse tema, ver a respeito desse problema, do que se trata de fato, quais são as empresas e o que vai acontecer a partir daí. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E, pois bem, os Correios vêm enfrentando uma série de problemas há algum tempo. Eu já fiz vídeo aqui falando dos prejuízos sucessivos que a empresa tem tomado. Aliás, o mês de janeiro foi altamente deficitário, diga-se de passagem. Janeiro agora de 2025. Os Correios atrasaram pagamento de salários, aluguel, IPTU, uma série de problemas de empresa em risco de falência. Empresa que já está caloteando até aquilo que não dá para ela deixar de pagar. Salários de funcionários, tributos e etc. Enfim, então, o que acontece? 31 empresas terceirizadas dos Correios. Eu não sei exatamente qual ramo que pode ser terceirizado. Eu já vi aí que cargas podem ser entregues. Também, né, o translado entre agências do Correio pode ser feito por empresas terceirizadas. Acredito que a atividade fim é que não pode ser aquela monopolista, entrega de postais e coisas do tipo. Mas tem muitas empresas, sim, que fazem entregas para os Correios de uma forma ou de outra. Então, ontem, aliás, anteontem, né, na quinta-feira, dia 20 de março, essas empresas terceirizadas enviaram uma carta para o presidente dos Correios, que é um advogado, acredite ou não, ligado àquele grupo Prerrogativas, que é o senhor Fabiano Silva dos Santos, mandando a real, falando, aqui está a carta que eles enviaram, falando que vão suspender os serviços. Então, eles alegam aqui, né, que essas empresas têm sede em diversas regiões do Brasil e estão ameaçando suspender a execução dos transportes de cargas em âmbito nacional por causa da falta de pagamentos, né? E também um corte abrupto do valor presente. Isso está sendo conjecturado também, inclusive. E aí, o que acontece? Os pagamentos, de acordo com essas empresas, não estão sendo regulares. Então, além de perder a data do pagamento, tem uma data estipulada para pagar, os Correios têm atrasado isso sistematicamente, né? Então, acaba sendo ainda um problema acessório. Aí eles afirmaram que vão executar as linhas até dia 21, iriam executar até ontem, no caso, dia do meu aniversário, né, 21 de março. E se os pagamentos não fossem retomados até esse dia, eles iriam paralisar a execução dos transportes de carga em todo o Brasil, né, dos fornecedores, prestadores de transportes dos Correios. Então, eles estão reivindicando aqui o pagamento imediato do valor presente, porque, obviamente, né, isso aqui parece que é um adiantamento, inclusive, porque as empresas fazem isso para ter giro de caixa, é claro. Então, pediram aqui, fizeram requerimento de uma regularidade no pagamento dos fornecedores de transporte, porque é muito cara essa atividade aqui, e o retorno imediato do valor presente. E caso isso não aconteça, a partir do dia 24, segunda-feira, 24 de março,
essas 31 empresas aqui que prestam serviços para os Correios vão suspender as suas atividades. Aqui todo mundo assinou digitalmente, os responsáveis por essas empresas, né? Tá aqui um documento oficial, portanto, desse pessoal bastante bravo com os Correios de fato. Então, o que acontece a partir daí depende do pagamento dos Correios. O pessoal aqui do site Poder 360, eles fizeram uma consulta aqui, né? Entraram em contato com os Correios e a empresa, a estatal, disse que os pagamentos já estariam sendo retornados. Falaram o seguinte aqui: os Correios enfrentaram um problema técnico no pagamento de alguns fornecedores, mas os pagamentos já foram realizados e as compensações serão concluídas até o início da próxima semana. Importante destacar que as entregas em todo o país não foram afetadas e ocorrem normalmente. Olha só, quando os Correios atrasaram salários lá em Minas Gerais, se eu não me engano, no começo desse ano, a alegação deles foi a mesma: problemas técnicos. Tivemos um problema técnico no software que faz o pagamento automático nas contas dos funcionários e por isso atrasou. Agora o problema é novamente de ordem técnica, segundo os Correios. Não é a ordem financeira, não é falta de dinheiro, é um problema no software, no programa, alguma coisa assim, uma falha humana, sei lá o que aconteceu. Parece uma desculpa esfarrapada sendo usada com recorrência. Não tem muito como justificar isso, estão falando que é um problema técnico. Acontece que o pessoal aqui do site Poder 360 entrou em contato com duas dessas empresas que assinaram a carta e ambas as empresas falaram que não receberam nada dos Correios ainda. Ou seja, meu amigo, uma situação bastante perigosa, bastante complicada. Porque se os Correios de fato não pagarem, muito provavelmente vai haver paralisação de parte desse serviço na segunda-feira já. O quanto que isso aqui vai impactar nas entregas para o destinatário, eu não sei dizer. Espero que não muito. Eu estou esperando uma encomenda dos Correios chegar aqui para mim. Infelizmente é pelos Correios essa encomenda. Fazer o quê? Via PAC ainda, então não tem prioridade nenhuma. E, meu amigo, isso é péssimo para quem está esperando alguma coisa, porque nesse turbilhão, que ok, eventualmente pode ser resolvido, mas pode haver aí uma janela temporal em que as entregas sejam comprometidas. E aí quem está esperando nesse meio tempo vai ficar com algum tipo de transtorno, sem sombra de dúvidas. E no final das contas é mais um indício, mais uma evidência, mais uma certeza do problema econômico que se abate sobre os Correios. Olha a diferença aqui, né, dos resultados da empresa para o mês de janeiro de cada ano. Eu demonstrei aqui que houve um déficit gigantesco nos Correios. Está aqui 424 milhões de reais de prejuízo apenas em um mês, com uma queda brutal de receitas em relação a 2024 e as despesas subindo consistentemente durante o governo Lula. Olha que coisa, né? Por 3 anos seguidos as despesas subindo na faixa de 100 milhões de reais em um mês. Em um mês, e as receitas despencando completamente. É claro que isso aqui é insustentável. Em cada um dos anos que o Lula foi presidente neste mandato dele, os Correios tendo prejuízo no mês de janeiro, e o prejuízo anual também é evidente, mesmo pedalando, prejuízo para o governo Bolsonaro de uma forma completamente equivocada, que é alvo de investigação do Tribunal de Contas da União. Ainda assim, os Correios não conseguem apresentar um resultado satisfatório. E está aqui o grande problema, está aqui a consequência final de tudo isso. Uma hora a coisa começa a degringolar. De fato, não está pagando fornecedor vai parar de fornecer o seu serviço, de prestar o seu serviço, e aí o destinatário, o cliente dos Correios, vai se ferrar legal nessa história. Mais um problema evidente da péssima gestão desse pessoal que não tem capacidade alguma de estar à frente de uma empresa, mas que é uma indicação política de um desgoverno como esse que nós temos aí, que é o governo Lula. Meu amigo, temos a divulgação de uma pesquisa Ipsos-IPEC surpreendente, só que não, pois 58% dos brasileiros afirmam que não confiam no Lula. Eu diria que é surpreendente porque o percentual é baixo, era para ser 95%, talvez 98% dos brasileiros, porque alguém confiaria em um cachaceiro, um pinguço ex-presidiário que foi solto
a mando aí de forças maiores, obviamente, soltaram a besta mítica para que ela fizesse esse estrago que está sendo feito no país. Mas a verdade mesmo, olhando esses dados de forma fria, sem grandes paixões, é que a piora nas informações, nos indicadores, é notável. O Lula está derretendo. Por mais que isso aqui pareça pouco ainda, a verdade é que, comparado com o início do mandato do Lula, o que ele tem hoje em matéria de desaprovação, de desconfiança e de perda de capital político é algo notável. O Lula está desaparecendo enquanto força política. Vamos conversar sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos perto dessa marca tão importante e você pode me ajudar ainda mais se tornando membro patrocinador do canal, clicando no botão Seja Membro aí embaixo, me dando aquela força financeiramente. R$ 1,99 por mês não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pois bem, temos essa pesquisa que foi divulgada ontem, dia 21 de março, dia do meu aniversário. Pois é, estou gravando este vídeo no dia 22, mostrando o seguinte, que 41% dos brasileiros classificam a gestão do Lula como ruim ou péssima, 55% desaprovam o governo Lula e 58% não confiam no presidente da República. E tudo bem que tem pesquisas que mostram isso aqui com um percentual ainda pior. Só que o que a gente tem que comparar é o histórico de cada pesquisa, porque tem o viés, tem a metodologia, tudo isso acaba diferenciando uma da outra. O importante mesmo no atual cenário é olhar a retrospectiva e ver o quanto que a apreciação popular do Lula tem caído, o quanto que a desaprovação tem subido. Isso é o que realmente importa como um termômetro da popularidade do Lula. Então a gente tem aqui alguns gráficos para analisar. Foram ouvidos 2.000 eleitores de forma presencial, então é só gente com 16 anos para cima, entre os dias 7 e 11 de março. Então é uma pesquisa que não está tão atualizada assim. O pessoal aqui mesmo do site Poder 360, quando fazem a pesquisa Poder Data, divulgam ela uns 2, 3 dias depois de finalizarem as pesquisas. E não é algo tão complicado compilar os dados no fim das contas, né? Então é uma pesquisa que pode eventualmente não ter levado em consideração alguns acontecimentos recentes, mas vale a pena para a gente considerar a série histórica. Então olha só, a avaliação do governo por áreas específicas, começando daquela em que a avaliação é melhor, caindo para a avaliação pior. Lembrando que isso aqui não é aprova ou desaprova, esse daqui é ótimo, regular e péssimo. Aliás, ótimo, bom, regular, ruim e péssimo do lado de cá. E você pode ver que na melhor área, na área mais bem avaliada do governo Lula, você tem um empate entre o ótimo e bom e ruim ou péssimo, que é a área da educação, que o Lula ainda convence muito no sentido de que está fazendo muita coisa. Não tá, obviamente, mas o pessoal acredita nessa história. Ainda assim, você pode ver que não há uma prevalência da opinião positiva. Ela está empatada com a opinião negativa, sendo que em todos as outras áreas, a desaprovação, vamos colocar assim, a opinião negativa é superior à opinião positiva, com alguns casos a opinião negativa sendo majoritária. Ou seja, aqui é uma desaprovação sem sombra de dúvidas, embora a gente possa dizer que outras áreas aqui está tão perto dos 50% que realmente dá para considerar que é um índice de desaprovação majoritário. O pior cenário, é claro, é o combate à inflação, onde 57% dos entrevistados acreditam que o governo Lula é ruim ou péssimo. Então o índice de desaprovação deve estar indo aqui para 2/3 do total. O que é óbvio, a alta de preços que está acontecendo de forma descontrolada cai na conta do governo Lula, como deveria acontecer. Ele é o grande responsável por esse cenário. Agora, é interessante também notar que o pessoal considera isso aqui importante, relevante, controle e corte dos gastos públicos. 53% dos entrevistados acreditam que o governo Lula é ruim ou péssimo nesse sentido. E segurança pública também. São 3 temas aqui muito fortes, muito relevantes do ponto de vista eleitoral. É o que o pessoal mais leva em consideração. Aspectos econômicos, esses 2 primeiros aqui são econômicos, e aspectos de segurança pública, realmente. E aqui você pode ver que 50% dos entrevistados, metade, considera ruim ou péssimo.
Desaprovação deve estar na casa dos 60%, portanto, né? Então, áreas em que o governo Lula é menos pior, é ruim ainda, mas é menos pior, não são tão relevantes assim na questão eleitoral. Meio ambiente, política externa, educação mesmo, o pessoal não tem votado para presidente olhando para esses dados. E outro ponto em que o Lula costuma ser muito bem avaliado e usar muito isso como capital eleitoral é o combate à fome e à pobreza. Mas olha só, 47% dos brasileiros acredita que o governo é ruim ou péssimo nessa área. Quase a metade dos brasileiros. Então a desaprovação do Lula deve estar aqui acima dos 50% nessa área. O grande motor político do Lula já não funciona mais, já não serve mais, porque o povo não acredita que o Lula está combatendo de forma eficiente, de forma correta, de forma eficaz a pobreza no Brasil, para você ver como as coisas estão ficando feias para ele. Mas tem mais gráficos para a gente olhar aqui. Esse é só das áreas específicas, mostrando como a opinião geral a respeito do Lula está muito deteriorada. Olha a avaliação do governo federal em matéria de ruim, péssimo, regular, ótimo e bom. A linha verde, obviamente, é a opinião ótimo, bom. Regular é essa amarela aqui e a vermelha é a opinião ruim ou péssimo. Vou subir um pouco aqui para a gente ver o resultado final agora de março de 2025. Então é uma janela de 2 anos. Olha como a coisa piorou. Lá atrás, a diferença entre o ruim e péssimo aqui e o ótimo bom era de 17 pontos percentuais favoravelmente para o Lula. Isso caiu agora para 14 pontos percentuais negativos, um resultado desfavorável para o Lula. Dá uma olhada aqui, tinha 41% de eleitores considerando o governo como ótimo ou bom, agora são 41% considerando como ruim ou péssimo. Sendo que a avaliação regular se mantém estável, aqui entre 30, né, uma baixa de 28, uma alta de 33, mais ou menos 30% esse período todo, inclusive agora. Ou seja, o governo está perdendo opiniões de ótimo ou bom às custas do ruim ou péssimo. Gente que considerava o governo Lula ótimo ou bom, agora já o considera ruim ou péssimo. É claro que tem muita gente que considerava o regular antes, que é essa opinião aqui, que migrou para a opinião do ruim ou péssimo, muitos que consideravam ótimo ou bom que migraram para a opinião regular. No frigir dos ovos, isso aqui é terrível para a capacidade eleitoral do Lula. É um resultado pífio que vem se agravando ao longo do tempo. Isso que é importante frisar, são 2 anos de piora na avaliação do Lula. Isso aqui que é mais importante de ser analisado. Veja que o Lula nunca recuperou os números lá do início do mandato dele. E a tendência é isso aqui se agravar ainda mais. Tudo bem que piorou muito de dezembro para cá por causa da alta de preços generalizada que nós temos visto. Se isso se reverter em alguma medida, esse gráfico pode melhorar um pouco, mas ainda assim vai ser muito pior do que lá atrás. E em matéria de aprovação ou desaprovação, que isso aqui é importante no fim das contas, porque o regular esconde a opinião do pessoal de forma geral, isso aqui é realmente importante. Olha como, pela primeira vez, nessa pesquisa Ipsos aqui, né, pela primeira vez, a desaprovação supera a aprovação e supera muito. Estamos falando de um gap de 15 pontos percentuais, o que praticamente inviabiliza uma reeleição do Lula. Compara com o início dessa série histórica 2 anos atrás, quando o Lula tinha um gap positivo de 22 pontos percentuais. Volto a dizer, ele praticamente perdeu isso aqui ao longo desse período todo, teve uma leve retomada aqui em setembro de 2023, mas foi uma queda constante, então era inevitável que isso em algum momento ultrapassasse, a desaprovação ultrapassasse a aprovação, mas quando aconteceu, aconteceu de uma forma muito violenta e talvez de uma forma irreversível. Olha esse patamar em que nós estamos agora, e aí a gente chega na opinião de confiança de fato. O pessoal confia ou não no Lula? Veja que a desconfiança subiu lá atrás. O pessoal já estava meio consciente de que o governo Lula não era flor que se cheirasse. Antes do final de 2023, a desconfiança já tinha superado a confiança no governo. Tinha um gap positivo lá no início do mandato de 10 pontos percentuais, que se reverteu agora em praticamente 20 pontos percentuais de gap negativo.
A desconfiança vai a 58%, enquanto que a confiança está ali na casa dos 40%, um patamar muito baixo, que deve continuar caindo sem sombra de dúvidas. Por isso que eu digo, é interessante olhar a série histórica. Não é o pior cenário já apresentado por uma pesquisa, tem pesquisa que apresenta um cenário ainda pior, mas indiscutivelmente dentro da análise desse instituto, nós podemos perceber claramente como o governo Lula está se deteriorando muito rápido. Olha aí, meu amigo, o mercado começa a reagir à aprovação do orçamento de 2025 pelo Congresso Nacional, com 3 meses de atraso, porque o prazo normal para isso é 22 de dezembro do ano, aliás, anterior. Pois é, agora, praticamente 3 meses depois, estou gravando esse vídeo no dia 22 de março, mas foi aprovado no dia 20. Agora que o pessoal começa a digerir o resultado final desse orçamento, o mercado apresenta as suas percepções a esse respeito. E basicamente o que eles observam é o seguinte: o orçamento é terrível, é péssimo, é ruim, ou tudo isso piorado, elevado ao quadrado, à 10ª potência talvez, porque potencialmente esse orçamento vai elevar a dívida pública brasileira, não resolve problemas, apenas consolida outros problemas que já são conhecidos, eventualmente novos serão trazidos, uma grande armadilha. Não concordo 100% com a análise de alguns desses especialistas consultados pelo pessoal do Valor o Globo aqui, mas a gente vai passar por esse tema, dar uma olhada nessas opiniões. Só que antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, temos aqui economistas falando a respeito desse tema, especialistas em contas públicas. A gente sempre tem um pé atrás com especialista, você sabe muito bem disso aí. Mas, enfim, o pessoal aqui do Valor ouviu esses especialistas em contas públicas a respeito das mudanças promovidas pelo Congresso Nacional no orçamento de 2025. E aqui eu já coloco a minha primeira divergência. O orçamento já era ruim quando foi apresentado pelo governo federal. Já tinha uma série de debilidades. Debilidades essas que foram apontadas pelos técnicos do Congresso Nacional que fizeram a análise preliminar. O problema é que os parlamentares que fizeram ali o relatório na comissão mista do orçamento e depois votaram e aprovaram isso, não se atentaram ou ignoraram as recomendações feitas pelo pessoal técnico do Corpo Técnico de Análise Orçamentária do Congresso Nacional. Mas o orçamento já veio ruim lá do Poder Executivo. Não é como se fosse uma peça maravilhosa, um negócio que ia salvar o Brasil da bancarrota, e o Congresso malvadão piorou. Não, o troço já veio ruim, cheio de debilidades, cheio de problemas lá do Poder Executivo. O Congresso talvez tenha até piorado um pouquinho sim, mas basicamente é o mesmo orçamento que estava lá antes, né? Agora, o problema realmente é a rigidez do orçamento. Só que isso aqui também não tem muito o que se culpar o Congresso Nacional. Com a vigência do arcabouço fiscal, houve o retorno daquela regra antiga que obriga a aumentar os gastos com saúde e educação de acordo com o aumento das receitas. Enfim, que é uma armadilha, uma arapuca fiscal gigantesca que faz com que os gastos obrigatórios subam cada vez mais. Isso estava em 85% do orçamento lá atrás, agora subiu para 93%. Olha o espaço pequenininho de despesas discricionárias que sobra para o governo atuar e eventualmente fazer cortes. É nesses 7% que o corte pode ser feito. Tudo bem que 7% do PIB dá muita coisa, dá um resultado bastante relevante, aí uns 700, 800 bilhões de reais. Então, é claro que é muita coisa, só que é dentro disso aí que está Bolsa Família, que está PAC e coisas do tipo. Você vê algum corte nesse sentido, nesses 7% discricionários, fica realmente bastante complicado. Então o senhor Marcos Pestana, que já foi diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, o IFI, falou que o orçamento aprovado é um dos mais rígidos do mundo e ele está em um estrangulamento, uma trajetória de estrangulamento das despesas discricionárias, que é justamente o que eu falei. Ou seja, né,
o orçamento obrigatório vai espremendo as despesas discricionárias, de forma que lá em 2027 os gastos vão ser reduzidos para 0,7% do PIB apenas, né? Que é um patamar, aliás, eu falei 7% do total do orçamento, né? Eu confundi, é 7% de 5 trilhões, que é quase 6 trilhões, dá 420 bilhões de reais, que é a margem que o governo tem de despesas discricionárias. Mas isso vai cair para uns 70 a 100 bilhões de reais lá em 2027, porque o PIB deve crescer alguma coisa, pelo menos nominalmente. Então 0,7% vai estar aí na faixa de uns 90 bilhões lá em 2027. Ou seja, vai estrangular ainda mais o que se tem por aí. Agora o Marcos Pestana falou que tem pouco dinheiro para o PAC, tem 60 bilhões de reais só para o PAC, e aí, né, isso do total ali, do orçamento dá menos de 3% para esse programa, que é o grande o programa de investimentos do governo federal, mas para mim tá até bom. O PAC não vale de nada, não resolve nada, não promove crescimento algum. É o programa de aceleramento ou aceleração, perdão, da corrupção. Conforme a gente bem sabe, quanto menos dinheiro tiver nisso, melhor. Agora, para além da opinião dele aqui, né, ele fez até uma previsão de que vai haver aqui um resultado primário, porém, a própria instituição fiscal independente do Senado, que ele já dirigiu no passado, afirma que vai haver déficit sim, só que ainda dentro da banda de tolerância, ou seja, mais ou menos o resultado que teve do ano passado. E o Marcos Pestana traz outro ponto aqui, que é a desaceleração econômica. Na medida em que a economia for perdendo o seu ímpeto e prevê-se que isso vai acontecer, as receitas poderão ser frustradas. Então, o que vai acontecer? E tem um efeito Trump que ele coloca aqui ainda, que é completamente imprevisível. Então, se isso acontecer de fato, as receitas do governo podem cair consideravelmente e acabar bagunçando bastante o orçamento, levando a contingenciamentos, a bloqueios em algum momento deste ano, o que vai estrangular ainda mais as receitas discricionárias, porque é onde o governo pode contingenciar de fato, né? Então, isso aqui já está sendo apontado, inclusive, né, a necessidade de bloqueios de forma geral. Aqui o senhor Tiago Sbardelotto, que é da XP Investimentos, falou o seguinte, que houve um aumento, né, do superávit primário previsto para 15 bilhões de reais, porque, né, os parlamentares acrescentaram uma arrecadação maior por causa do crescimento da inflação, obviamente, e do PIB. Só que tem 168 bilhões de reais dentro deste orçamento em matéria de receitas que ou dependem da aprovação do Congresso ou tem um grau de incerteza muito grande. Por exemplo, nós temos aqui a majoração do imposto de renda sobre JCP e CSLL, que é um negócio que está sendo conversado há muito tempo e não sai do lugar, e o fim da desoneração da folha de pagamento, que é outro tópico extremamente polêmico de maneira geral aqui, né? Tem outra coisa também, que é o voto de qualidade lá do CARF, que teve uma frustração de receitas absurda no ano passado, arrecadou 0,5% do que o pessoal tinha projetado, mas esse ano há uma projeção de quase 30 bilhões de reais de ganho com o voto de qualidade do CARF que permanece no orçamento. Pois é um negócio que tem toda a chance de dar problema, de dar errado, sem sombra de dúvidas, né? Então, tem um corte aqui a respeito do Bolsa Família também, então ele não confia muito nesse sentido. E de maneira geral, a XP avalia em 55 bilhões de reais o grau de receitas superestimadas. Pois é, meu amigo, isso aqui já levando em consideração o acréscimo trazido pelo crescimento do PIB e pela a questão da inflação, fazendo com que os preços fiquem nominalmente maiores. Ou seja, isso aqui, meu amigo, obrigatoriamente vai levar a um decréscimo do resultado fiscal projetado. Se tem uma previsão de superávit de 15 bilhões de reais, na verdade, na prática, na realidade, temos um déficit de 40 bilhões de reais dentro desse orçamento, dentro do projeto apenas. Agora aqui a senhora Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, essa que eu sempre falo no canal dela, né? Eu estou acostumado a falar. Então, ela cita que o orçamento aprovado mostra o arcabouço fiscal como um sistema falho para conter o crescimento dos gastos obrigatórios.
exatamente o ponto, é uma armadilha de forma geral. E aí, né, ela diz que o governo tem consciência, ou parece ter consciência, de que tem que tomar alguma medida para contingenciar ou bloquear as despesas aí, só que o que acontece é que a desaceleração da economia pode trazer um problema de receitas, que é o que o Pestana falou ali também anteriormente. Enfim, isso aí vai causar um problema de forma geral. Então, do lado da despesa, o governo fala um pouco do pente fino ali, de programas e tudo mais, só que todo mundo sabe que isso aqui não vai repercutir o suficiente para melhorar a situação fiscal do Brasil. Ela não confia também aqui nesses 15 bilhões de reais de superávit, mas falou que considera possível, assim como o IFI, ficar dentro da meta aí da base de tolerância, da banda de tolerância da meta fiscal. Agora o senhor Marcos Mendes, que é do INSPER, afirmou o seguinte, né, que há um problema muito grande aqui de subestimar despesas e tirar despesas do orçamento. Portanto, né, então ele falou que a peça orçamentária tem um superávit de 15 bilhões de reais que não se sustenta, porque quando você coloca as despesas de verdade dentro do orçamento, aí isso vira um déficit grande, conforme ele falou, né? Então, tem aqui os gastos com precatórios que passam por fora da meta fiscal, mas são gastos muito importantes, muito relevantes. O pé de meia também aqui, né? E tem um corte de 1 milhão de famílias prometido aí para o Bolsa Família que não aconteceu. E aí, meu amigo, você tem um problema sério. Aí você coloca um negocinho aí dentro chamado isenção do imposto de renda, que eu não sei se vai valer para este ano ou não, caso seja aprovado, mas eventualmente, passando a vigorar, imagina o plus, o up que isso vai dar nas despesas do governo. Aí, meu amigo, salve-se quem puder, fuja para as colinas porque a coisa vai ficar realmente complicada. Meu amigo, parece que a grande mídia brasileira já aceitou o fato de que Javier Milei é um componente político muito importante para o Brasil de 2026. Pois é, eles já estão projetando a influência do modelo Milei de governar aqui no Brasil para as próximas eleições, até porque nós estamos vivendo aqui um contraponto, um governo totalmente expansionista que gasta pra um caramba, tem aumentado o endividamento público e tem enfiado o pé na jaca mesmo, já falou que o negócio é fazer dívida, dívida, gasto é vida. E aí nós vamos ter um componente inflacionário que, ao que tudo indica, vai se agravar no decorrer deste ano e no ano que vem também. E vai ser um tópico muito importante para as próximas eleições, com risco de comparação, risco para a esquerda brasileira, é claro, de comparação com os resultados que acontecem lá na Argentina. O pessoal fala aqui, né, no site da Folha, eu falei que é o Globo, mas é a Folha, né? No site da Folha, que o Milei tomou um tombo nas pesquisas, o que não se mostra realidade. O cara tá com uma popularidade muito alta ainda, mas está incomodando a esquerda brasileira. Olha só, o Haddad teve que falar publicamente. Não faz sentido aplicar o remédio do Milei aqui no Brasil. Pois é, o cara teve que vir falar que não dá para adotar, não faz sentido adotar o método do Milei. Não falou que é errado nem nada, só falou que o Brasil isso não se aplicaria. Pois é, o cara tá com medo de fato, até porque temos mais um resultado positivo da Argentina. O consumo fechou o primeiro bimestre deste ano de 2025 em alta, pela primeira vez. E aí coloca em xeque todo mundo que às vezes até aparece aqui falando nos comentários: ah, mas a renda tá caindo, a pobreza tá aumentando. Não obstante o fato de eu mostrar sempre números provando o contrário. Mais um número aqui, como que a renda está caindo, a pobreza está aumentando, se o consumo cresceu, voltou a crescer. Sim, tem muita coisa a ser feita na Argentina ainda, está longe de ter uma economia saudável, bonita, funcional, é um caminho de longo prazo e o argentino tem que confiar nessa proposta para, nas próximas eleições, a desse ano e também eleições presidenciais, apostar nesse modelo de governo que é vitorioso no longo prazo. É uma aposta de fato e os argentinos fizeram isso. E olha, meu amigo, muitos brasileiros estão dispostos também a seguir esses passos. Vamos conversar sobre isso depois de 2 minutos e meio de introdução, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois é, Javier Milei inspira a direita brasileira para 2026, diz o pessoal
da Folha de São Paulo, né? Eles colocam aqui um problema sério, que é o seguinte, que um sucesso econômico e político do Milei, a gente não tem certeza ainda disso. A coisa se desenha no horizonte, vitórias foram conseguidas, mas o sucesso mesmo só vai ser mensurado no final do governo dele, quando os números estiverem mais bem consolidados. É claro que um crescimento econômico como previsto para esse ano na Argentina vai ser uma baita vitória. 5% de crescimento. Olha como que o Milei vai chegar fortalecido no ano que vem se isso acontecer, e principalmente como esse modelo Milei vai ser importado pelo Brasil. Vamos comparar, né, aqui. Com o Lula, o Brasil vai crescer 1,6%, 1,8% em 2025. Com o Milei, a Argentina cresceu 5%. É uma comparação que se torna, assim, cruel até, né? É até covardia comparar uma coisa com a outra. Então, ainda é preciso provar, no longo prazo, o sucesso econômico da Argentina e o sucesso político também. Porque o cara tem ali uma popularidade alta ainda. Falaram que teve em março, né, o primeiro tombo nas pesquisas. Não. Com base em tudo que o Javier Milei fez, nos sacrifícios que estão sendo promovidos, corte de gastos, a economia caindo bastante, trimestres seguidos, desemprego aumentando e tudo mais, é um milagre a popularidade dele estar alta ainda, estar elevada ainda, o que demonstra a confiança que o povo tem nesse modelo de governo. O povo argentino já passou por reformas antes também, que foram muito bem sucedidas. O povo argentino confia de fato, sabe que é possível realizar esse tipo de coisa. Então o pessoal tá com uma paciência boa, o governo Milei tem 1 ano e 3 meses já. O povo argentino continua apoiando majoritariamente o governo. Ah, mas tem o protesto lá dos aposentados, né? Aqueles aposentados com 20, 25 anos. O pessoal aposenta jovem lá na Argentina, não é? Mas enfim, a mídia brasileira tá fazendo a festa com essa história. Então tem aqui uma lista de sucessos econômicos do Milei. O sucesso político vai depender das eleições desse ano, que ainda são uma incógnita, mas o Milei tem tudo para sair vitorioso delas. Enfim, olha só. Milei zerou o déficit do governo, inclusive o gasto com os juros, pagando os juros da dívida, coisa que o Brasil acho que nunca fez em sua história. A despesa caiu praticamente aqui 4,5 pontos percentuais sobre o PIB de 2023 para 2024, equivalente no Brasil, por exemplo, a você cortar metade do gasto com a Previdência Social, né, ou 3 anos de Bolsa Família, do Bolsa Família inflacionado do Lula. O gasto do governo caiu 27% em termos reais, né? Então, a despesa com previdência e assistência social diminuiu 15%. Então, olha só, corte em aposentadorias, pensões, programas assistencialistas de 15% e o Milei ainda tem popularidade alta. Você imagina isso acontecendo aqui no Brasil? Pois é, né? Gasto com servidor público caiu 22%, com 13% de demissão de funcionários públicos, 76% a menos de gastos com obras públicas, com PAC, com coisas nesse sentido aí. E os salários do setor privado já começaram a subir, que é uma coisa muito importante do ponto de vista da capacidade de poder aquisitivo mesmo da população. Grandes vitórias, sem sombra de dúvida. E aí nós temos mais um cenário importante e interessante aqui, que é a retomada do consumo na Argentina. O primeiro bimestre aqui, janeiro e fevereiro, se manteve aí com uma alta, aliás, registrou uma alta no consumo dos argentinos, que é uma alta assim, ok, né? 3,1%, que não é nenhuma explosão gigantesca, mas é um resultado muito positivo de fato, né? Tudo bem que a referência do ano passado foi muito baixa, ou seja, é apenas uma retomada do que foi perdido, assim como o crescimento deste ano no PIB geral da Argentina talvez seja apenas uma retomada do que caiu na economia nos últimos anos, não seja um crescimento no longo prazo, mas é um resultado muito positivo. Isso aqui é importante e são 2 meses consecutivos, não é apenas o somatório do bimestre. Janeiro teve uma alta, fevereiro teve uma alta também. Isso é muito importante de maneira geral, né? Inclusive aqui tem vários pontos aí que tiveram um incremento de maneira geral nas suas vendas aqui. Então, teve um crescimento aqui de 0,3% no mês de janeiro, depois houve um aumento também
para fevereiro. Claro, volto a dizer, reverte apenas um pouco da queda do ano passado, mas é um sinal positivo sem sombra de dúvidas, né? Vários setores aqui, né? Automóveis, recreação e cultura, habitação e vestuário. Olha que coisa interessante. São áreas aqui, tudo bem, mais ligadas a uma classe média. Ainda não atinge a classe mais baixa, provavelmente, né? Que seria aí a questão da cesta básica. Parece que houve uma queda aqui na cesta básica, né? A venda aqui em alguns dias de fevereiro houve queda, né? Não quer dizer que foi o mês todo ainda. Só que a recuperação nesse setor vai demorar um pouco mais. Agora, itens com valor agregado maior, automóveis, né? Recreação e cultura é algo tipicamente supérfluo. Habitação e vestuário pode esperar um pouco mais também. São itens para quem tem um poder aquisitivo maior. Isso está demonstrando uma alta considerável. Vitória em cima de vitória, algo que com certeza vai respingar na política do Brasil na medida em que nós vamos vendo a economia brasileira dando sinais de cansaço. A inflação brasileira tá aí, bateu 1,31% em janeiro. A inflação da Argentina deu 2, alguma coisa, consideravelmente superior, mas daqui a pouco, pelo andar da carruagem, a gente vai empatar com os argentinos. O PIB brasileiro vai crescer muito menos percentualmente e nós teremos um acréscimo da dívida pública. Isso é evidente para todo mundo, ainda que seja apenas no resultado nominal, ainda que com superávit primário. Não vai acontecer, você sabe que não vai acontecer, mas mesmo se acontecesse, a dívida pública no Brasil com uma taxa de juros de quase 15%, uma taxa real muito maior do que tem na Argentina hoje, essa taxa obriga o serviço da dívida a ser muito alto. Vai subir R$1 trilhão. Então, é claro que isso vai ter impacto nas eleições do ano que vem, a ponto do Fernando Haddad ter falado quinta-feira agora que a situação na Argentina é muito diferente da situação do Brasil, estamos em outra pegada, em outro ambiente, então, né, realmente não dá para comparar os dois países, não tem que se adotar o modelo do Javier Milei aqui. Então a gente percebe claramente que o pessoal da mídia, do mundo político esquerdista, tá todo mundo muito preocupado com a chance do modelo Javier Milei ser replicado aqui no Brasil. E eu te falo, qualquer candidato de direita com algum renome, com algum capital político já estabelecido que adotar esse discurso vai se dar muito bem no ano que vem. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.